Não era o que você esperava quando você clicou na Time News deste vídeo? Sinto muito por esta cara feia e por esta voz, mas antes de você sair, deixe seu like, a sua curtida ou o seu desfavor neste vídeo. Deixe também a sua inscrição e, insistindo um pouco mais, compartilhe este material com quem você não gosta. De repente ele tem a mesma reação que você teve ao clicar na Time News deste vídeo. De qualquer forma, você sendo ou não simpatizante deste material, eu tenho uma champanhe aqui lacrada para comemorar a sua inscrição, dando glórias e aleluia e distribuindo bênçãos para a sua vida e para a sua casa, em nome de Jesus Cristo. E como se foi de escola bíblica dominical nessa manhã de domingo? Foi como você esperava que acontecesse? Deixe o seu comentário na aba referente aqui embaixo do vídeo, para que a gente possa acompanhar a sua opinião. Também você pode sugerir o que está faltando neste material para que a gente possa melhorar. A gente está trabalhando progressivamente para que melhoras ou melhorias sejam aplicadas neste material, neste projeto, para entregar a você a melhor imagem, o melhor áudio, da melhor maneira possível, segundo as nossas posses. E Deus tem abençoado poderosamente, em nome de Jesus. Certamente hoje foi o dia dos horrores. O quê? Hoje você viu os mini ditadores dando a outra face. Ou não? Ou eles só exigiram que você virasse a outra face. Enquanto estes, o que eles justificaram a seu favor? Certamente você conhece alguém que tem sede, talvez no seu pescoço, e esperando uma oportunidade para lhe retribuir segundo a mesma moeda que ele se sentiu ofendido ou amargurado. Ou seja, buscando uma oportunidade de retribuir, de se vingar. Mas hoje foi o dia de se vestir com roupas de retidão, com as roupas da santidade e exigir que você dê a outra face. E enquanto eles, como é que fica a situação? Então é por isso que eu lhe digo, hoje foi o dia dos horrores para estes homens, porque a palavra os obrigou a se vestir de uma coisa que eles não são. E hoje se vestiram de ovelhinha semelhante a você, para lhe dizer que você é quem deve fazer, mas eles não. Essa é a nossa lição de hoje. Então as exigências continuam e você tem que cumpri-las, porque se você não cumprir, você é desordenado. Se você não entregar a outra face, você não serve para os padrões exigidos. Então, meu irmão, tem muita coisa que precisa ser corrigida. E vamos desenvolver o nosso pensamento sobre o assunto de nossa lição. Não é o que você discutiu aí em sala. Com certeza, eu tenho a plena convicção de que não é o mesmo ponto de vista. Vamos trazer e abordar que contrariam até mesmo a do comentarista. Isso mesmo. Vamos mostrar algumas coisas que ele se esquivou, mostrando outras, para que você tenha noção do que a palavra diz e como ela diz. E Deus possa abençoar poderosamente. Segue junto ao desenvolvimento de nossa lição, em nome de Jesus. Graça e paz. A paz do Senhor. Shalom. Até momentos atrás, tínhamos a intenção de apresentar este material no formato de um ensaio. Mas chego à conclusão que ainda é muito cedo. Vamos desenvolvê-lo na medida em que as lições vão acontecendo e quando chegar no momento certo, vamos apresentar este ensaio aqui no nosso canal. Mas este ensaio já está sendo desenvolvido na sala presencial com os nossos cooperadores na EBD. E quando chegarmos ao final do nosso trimestre, com certeza este ensaio ele vai estar em forma de um dossiê do Novo Testamento. Vai ser uma honra apresentar este material aqui para vocês e ficar registrado aqui na plataforma este material, este dossiê do Novo Testamento que está sendo pintado no Sermão do Monte.
Como eu já sei que você está inteirado no assunto que foi desenvolvido nesta manhã de domingo, você sabe que o Sermão do Monte está sendo pintado para os apóstolos, ainda que os discípulos estejam presentes e a multidão. Capítulo de número 5 ao capítulo de número 7 de Mateus está sendo direcionado especificamente para os apóstolos. Isso é o princípio de tudo. Isso nós desenvolvemos esta mentalidade no vídeo anterior. Se você está caindo de paraquedas neste vídeo pela primeira vez, sugiro que você regresse um pouco os vídeos e nos acompanhe, porque eles são cronologicamente. E no vídeo anterior, nós fizemos uma análise sobre esta perspectiva, nos localizando exatamente dentro do Sermão do Monte, para quem ele está sendo direcionado, onde está acontecendo, quais as intenções, os ensinamentos, enfim. Eu sugiro que você, para ficar um pouco inteirado do que nós estamos falando, volte aqui um pouquinho no vídeo. Estou deixando o card aqui em cima para que você possa conferir essa introdução que nós fizemos neste vídeo anterior. Então vamos para a temática desenvolvida na manhã deste domingo, que é a lição de número 7, conforme você está vendo na tela. E o tema da nossa lição foi: não retribua pelos padrões humanos. Aí em seguida você tem texto áureo e verdade prática. Bonita mensagem. Não retribua pelos padrões humanos. Quantas vezes não retribuímos um palavrão por outro palavrão? Um desfavor por outro desfavor? Ou por uma palavra lançada que nos feriu e estamos esperando o momento certo para poder dar o troco? Nós já discutimos em lições anteriores sobre estes assuntos, sobre a ofensa e o poder que ela tem sobre nossas vidas. E como estaremos sujeitos a juízos se nós não nos retratarmos, mas insistimos em permanecer como se fôssemos ignorantes. E vez ou outra, a palavra bate na nossa porta. E bate desta forma, a ponto de fazer com que tenhamos o desprazer de ver pessoas sobre o pódio da moralidade, defendendo suas ideias como se fosse a civilidade em pessoa, sobre a ótica dos mais rigorosos padrões morais da sociedade. Certamente você conhece um perto de você aí, em algum lugar deste mundão do nosso Deus. E hoje foi um dos dias que estes que monopolizam a moralidade encheram suas bocas com lindos discursos, com lindas sugestões, mas enquanto a eles, como é que fica nessa situação? Porque a parte que nos exige, esta palavra também é para eles. É uma palavra de dois gumes. Não retribuir pelos padrões humanos. E isto é tudo da parte devocional deste material. Aqui no texto áureo, segundo Levítico, capítulo 19, versículo 18, nós temos o gargalo do desenvolvimento da nossa lição. E sobre este texto, nós fazemos uma pergunta para você. Quem é o teu próximo? Você consegue identificar quem é o teu próximo? Os judeus neste período, no período de Cristo, tinham o entendimento de que o seu próximo era seu irmão, seu nacional. Segundo este texto, o pensamento desenvolvido no período de Cristo, onde Cristo está pintando o Sermão do Monte, o próximo, seus pares, seus irmãos, ou seja, aqueles que tinham a mesma naturalidade ou a mesma nacionalidade. Estes eram o seu próximo. E a você, quem é o teu próximo? Sabendo você quem é o teu próximo, ama-o como ama-te a ti mesmo? Esse é o texto sagrado, é a palavra de Deus que foi desenvolvida nesta manhã
e que é inspiração para praticarmos e para vivermos as suas revelações em nome de Jesus. Vamos para a nossa leitura em classe, que é onde nós vamos começar a desenvolver o pensamento deste material. Olhando para o texto, no primeiro versículo em discussão, que é o versículo de número 38, nós conseguimos de imediato fazermos 3 perguntas básicas. Primeiro, para quem este texto está sendo desenvolvido? Primeira pergunta. E você já sabe a resposta. A segunda pergunta. De quem Cristo está falando no início do versículo? Ouvistes que foi dito, reformulando a pergunta. Foi dito para quem? Quando? Especificamente. E a terceira pergunta se refere à segunda parte do texto. Olho por olho e dente por dente. Na verdade, nós vamos desenvolver mais 2 perguntas. Então, esta vai ser a terceira pergunta em cima do primeiro texto. A terceira pergunta sobre a segunda parte. Só para recapitular, para que você não perca o fio da meada, já fizemos 2 perguntas. A primeira, para quem este texto está sendo desenvolvido? Segundo, quando Cristo citou, ouvistes o que foi dito? Foi dito para quem? Dentro da mesma pergunta, quando? A terceira pergunta se refere à segunda parte do texto, olho por olho e dente por dente. Pergunta, esta parte, ela é um mandamento? E se não é um mandamento, e como posso classificá-lo? Se você certamente respondeu dizendo que não é um mandamento, está correto. Não é um mandamento. E a quarta pergunta é desenvolvida sobre esta questão. Se não é um mandamento, o que é então? Ou como classifico, ou posso classificar esta segunda parte deste texto? São perguntas iniciais. São perguntas que devem ser feitas. Certamente, quando você estava praticando a leitura sobre este texto, eu imagino que você tenha feito outras perguntas. Ou se você leu somente por ler, você perdeu o seu tempo. Porque você não pegou nada. Você não teve interesse de saber de nada. Ou você pensa que sabe de tudo. Se você sabe de tudo, então me diga o que se refere à segunda parte deste texto. Olho por olho, dente por dente. O que é, então, se não é um mandamento? Você pode estar gritando do outro lado, dizendo assim, isso aqui é um mandamento. Pois se é um mandamento, então ele é o 11º mandamento. Se ele é um mandamento. Ele não é um mandamento. Entenda isto. Se você diz que é um mandamento, então ele é o 11º mandamento. Porque segundo o Êxodo, capítulo de número 20, lá nós temos a descrição dos mandamentos, que são os 10. Então o que é isso aqui? Eu não estou interessado no que você acha. Não, eu quero saber especificamente o que é. Porque a palavra, ela diz o que é. Como ela não está sendo apresentado aqui especificamente, você pode dizer que não é, mas para isto você precisa saber, precisa estudar, precisa ir para dentro das Escrituras e parar de mimimi. Então, consegui chamar a sua atenção? Embora que não é da minha natureza fazer tal coisa, que na verdade não me importa se você está prestando atenção ou não. É verdade disso, e isto aqui sou eu. Eu não me importo. Não me importa. Você tem o poder de decisão. Você decide o que é bom para a sua vida. Então, se você está às marras, ou se sentindo oprimido, ou sendo obrigado a assistir esse material, você está perdendo tempo. Ok? Você está perdendo tempo. Então, eu vou lhe dizer o que é essa segunda parte. Este texto citado por Cristo tecnicamente. Cristo está mencionando um estatuto. Não grite do outro lado dizendo que estatuto é lei. Não é lei. Estatutos são normas,
regras que regulamentam a lei. E aqui vem outra pergunta para você. Este estatuto corresponde a qual mandamento dos 10? Se este é uma norma que regulamenta ou apresenta regulamentação de um mandamento. Então, este estatuto pertence a qual mandamento? Ou este estatuto pertence a quais mandamentos? Você consegue me responder tecnicamente a que mandamento este estatuto pertence? Esta norma, esta regra? Aí você vai ter que ir para dentro das Escrituras. E é sobre este prisma que nós estamos produzindo um ensaio deste testamento, do Novo Testamento. E vamos trazer dentro deste ensaio o dossiê correspondente a cada ponto especificamente do que Cristo está tratando aqui no Sermão da Montanha. Ainda existem outros que poderão fazer uma outra pergunta sobre a minha fala. Mas que importância tem isto se não está na lição? Então quer dizer que o meu entendimento é limitado somente o que a lição expõe? Sinto muito em lhe dizer, mas você é uma mente rasa. Porque estes são princípios básicos para compreender coisas futuras. Por exemplo, a primeira lição que eu tenho sobre este entendimento. Cristo está dizendo para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que não eram mais discípulos, ainda que os seus discípulos estavam presentes, mas esta palavra estava sendo dita para os apóstolos. Ouvistes? A palavra é direcional. O que foi dito? O que foi dito? Olho por olho, dente por dente. A partir de agora, isto não se aplica mais a vocês. Se tinha o desejo de vingança, abandone, porque isto não compete mais aos senhores. Está onde? Versículo de número 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Em outra tradução, nós temos não se vingue. Você pode procurar na linguagem de hoje, que você vai ver ela citando desta maneira: não se vingue. Cristo deixa bem claro que a lei de Moisés, ainda nos seus dias, estas coisas estavam em vigor. Então, se ele estava passando este ensinamento para os seus apóstolos, de imediato eu compreendo que eles não poderiam continuar com Cristo com um pensamento antigo. Tinham que ser tratados. E era isto que Cristo estava fazendo, tratando os seus apóstolos. Hoje, esta mensagem é direcionada para nós, para a igreja em modo geral. É aplicada diretamente para mim e para você que nos assiste, que está nos acompanhando, ou se não. Independentemente de onde você viva ou esteja, esta palavra está aplicada para os nossos dias. Agora, esta palavra, ela é de competência dos cristãos, daqueles que creem em Cristo e que têm Cristo como sua bússola, seu guia. Mas naquele momento em que Cristo estava desenvolvendo este sermão, ele estava falando para uma turma que não era gentias e muito menos mestiças. Ele estava falando diretamente para homens de puro sangue, nacionalistas, com sangue puro semelhante ao de Cristo. E estas coisas estavam em vigor nos seus dias. E com isto, ainda continuam vendo um dos grandes gargalos do ministério de Cristo, de oposição dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, sobre o seu ministério, sobre a questão dele estar querendo mudar a tradição, mudar as coisas que eles já viviam. Cristo trazendo mudanças. E era inaceitável estas coisas.
porque eles preferiam que o olho por olho e dente por dente continuasse, porque aquilo foi dado por Deus. E este entendimento de Cristo para os ortodoxos da época eram inaceitáveis. Não poderiam ser levados a sérios. Tinham que, de qualquer maneira, procurar um meio para que ele pudesse ser extirpado do seu meio, porque ele estava causando prejuízos para a sua ordem. E isto não era bom para os escribas, para os fariseus, que eram os mestres responsáveis pela preservação da Torá, do que nós estamos discutindo aqui. E sobre o ensinamento do oferecer-lhe também a outra face, Cristo dá exemplo deste ensinamento praticando. Aqui é teórico, mas na crucificação nós vamos observar que este ensinamento é uma realidade na vida de Cristo. Ou seja, ele ensina e pratica o que ensina. E ainda você pode observar no desenvolvimento do texto que em momento nenhum Cristo ele subjetiva o estatuto original. Mas a partir do versículo 39, ele está adicionando um novo estatuto. Aí que vem a importância de você saber em que mandamento este estatuto corresponde. Porque se você não sabe me dizer a qual mandamento este estatuto, olho por olho, dente por dente, corresponde exatamente, como é que você vai ter um entendimento sobre o que Cristo está mudando? Sobre o que Cristo está alterando? Sobre o que Cristo está desenvolvendo para a igreja, para a sua igreja, especificamente aqui, para os seus apóstolos? Como eu vou ter a ciência da tinta exata se eu não conheço as fontes, a origem? Então é necessário sabermos destas coisas para que o entendimento possa ser amplificado ou ampliado. Com isto eu espero que você possa ter uma mente aberta para compreender a exposição deste texto corretamente. Você olhar para ele e observar a sua interpretação pura, genuína, sem partidarismo, sem ideologias, seja de qualquer espécie, política, partidária, não importa, eclesiástica, não importa. Que você olhe para o texto e veja a sua mensagem sublime. Olhe para o texto, observe o que Cristo está pintando aqui. Cristo está tendo uma conversa publicamente com os seus apóstolos. E naquele momento ele tinha os separado 12 discípulos, 12 homens para o apostolado. E este era o primeiro curso que eles estavam fazendo, e era um curso intensivo. E precisava que eles, de imediato, atendessem correspondentemente a todos estes requisitos. Agora não tinha como eles se esquivar destes ensinamentos. Não tinha mais a opção de dizer, não, mestre, não dá para mim seguir isso, não. Não tinha mais essa opção para eles. Eles já tinham aceitado o apostolado. Então eles não tinham opção de não obedecer isto aqui. E esta mensagem Cristo está transferindo especialmente neste contexto para os seus apóstolos. Quando eu digo para os seus apóstolos, eu quero dizer que este era o cenário que os apóstolos estavam vivendo. Esta eram situações e pendências que os próprios apóstolos tinham como nacionalidade ou como nacionalistas. Esses eram os gargalos que estes homens tinham e que agora eles precisavam deixar este fardo naquele monte sobre a base destes ensinamentos e viver sobre nova ótica e sobre essas novas instruções. Essas seriam as instruções que eles deveriam seguir. Imagine como ficou a cabeça destes homens quando eles, a partir deste momento, olhavam para a Torá e agora
o poder da Torá, da lei de Moisés, não influenciava mais eles. Eles estavam livres deste jugo, que era um peso extraordinário, que eles não conseguiram cumprir. Cristo está dizendo automaticamente aqui neste texto que eles não precisam mais obedecer os padrões que a lei exigiam. Agora, por que não precisavam? Porque Cristo estava cumprindo o que a lei estava exigindo que fosse cumprida. E no momento em que ele cumprisse, eles viveriam a partir destes estatutos adicionados por Cristo. Estatutos da graça dentro da lei. Você consegue ver esta visão? Aqui os estatutos que Cristo está adicionando na lei, eles estão na lei. A lei continua em vigor, mas cumprida por Cristo. Ela continua em vigor. Ela não tem data de validade. Ela não está vencida. Na verdade, o Novo Testamento é uma atualização do Velho. Então nós temos o Velho Testamento agora atualizado sobre os padrões do Novo Testamento. Mas em nenhum momento, em nenhuma circunstância, estes tópicos ou os mandamentos, os estatutos, como os preceitos e os juízos, eles não estão inválidos, eles continuam valendo. Talvez você não tenha compreendido nada do que já falei até aqui e faça uma pergunta: então por que nós não vivemos a lei? Simplesmente porque Cristo a cumpriu. E sobre os nossos padrões, nós não tínhamos estrutura para cumprir a lei. E o interessante é que nem os próprios que receberam a lei cumpriram. Mas Cristo está desenhando aqui que ele cumpriria a lei. E quando ele tivesse cumprido, ele estaria selando este testamento, este Novo Testamento. Que estes ensinamentos, é preciso você ter a ciência disto. Naquele momento, no período do ministério de Cristo, estes ensinamentos, eles não tinham validade. Porque o testamento só teria validade quando fosse assinado ou selado com sangue. E o sangue de uma vítima, que fosse pura, imaculada, sem defeito. E esta vítima era o próprio Cristo. Então, quando ele assinasse ou selasse este testamento, os seus ensinamentos, com seu próprio sangue, aí sim, estes estariam automaticamente entrando em vigor na vida destes homens. E isto levou tempo para que eles pudessem compreender. Como é que eu sei disso? Na vida do apóstolo Pedro, quando ele teve a visão dos animais naquele lençol, você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu. Ele teve dificuldade de aceitar. De aceitar o quê? A participação dos gentios neste projeto. Até o momento, o apóstolo Pedro estava com a visão somente no umbigo. E de certa forma, se não tivesse acontecido a destruição do templo no ano 70, eles teriam conseguido monopolizar o cristianismo. Seria uma propriedade somente dos judeus. Mas este não era o propósito. Eles ainda não tinham compreendido. E dentro deste contexto é que surge o apóstolo Paulo para propagar o evangelho para os gentios. E ele tanto propagava o evangelho entre os gentios, como confrontava os apóstolos no seu conforto, dentro de Jerusalém, somente em Jerusalém, com olhos somente em Jerusalém. Seríssimo isto. Antes de tratarmos sobre o objetivo deste ensinamento de Cristo para os apóstolos,
é necessário apresentarmos a exposição da segunda parte deste compêndio, que está no versículo de número 43. E as perguntas que fizemos no versículo de número 38 se aplicam também a este texto. Todas elas. Se você não sabe responder estas perguntas que fizemos correspondentes a estes textos, fica difícil de você chegar a um entendimento das Escrituras. Isto é um princípio básico para que você tenha compreensão do que a palavra está dizendo genuinamente, sem interpretações abusivas, sem forçar o texto a dar interpretações que não existem no mesmo, como nós vamos observar acontecendo neste versículo, ou neste texto sagrado, versículo de número 43 do capítulo de número 5. Existe uma mensagem de Cristo em relação a estes textos, a este texto especificamente? Claro que sim. A partir deste ponto é que nós vamos criar a ênfase para que a gente possa apresentar este pensamento de Cristo com mais claridade, com mais luz. Este texto tem 3 partes que precisam ser observadas minuciosamente. A primeira e a segunda parte se aplicam aos mesmos critérios do versículo de número 38. A terceira parte é o aborrecerás o teu inimigo. Aqui existe um gargalo. Mas antes de chegarmos a esta parte, é preciso eu lhe mostrar que quando Cristo citou amarás o teu próximo, fiz a pergunta no início do vídeo, perguntando a você quem é o teu próximo. E no início do mesmo, mencionei que para os judeus no período de Cristo, os próximos eram aqueles que tinham a sua mesma nacionalidade. Aqui não estou desmanchando e nem corrigindo o que eu falei. Mas tecnicamente, segundo os textos sagrados, os judeus consideravam estes não como próximos. Este certamente foi um ensinamento que você introduziu na sua sala nesta manhã. Inclusive, também fiz menção disto na nossa sala presencial. Porque todos os registros, todos os textos, todo o material que a gente tem em mão aqui, que nos direciona, só nos direciona para este sentido. Tudo que nos mostra aqui só direciona para este sentido. Então, não fugi desta linha, mantive esta linha com todo respeito aos nossos cooperadores da nossa EBD, com todo respeito ao escritor do nosso comentário deste trimestre, com todo respeito aos nossos pastores e lideranças, mas sinto muito, não é isto. Só fiz isto por conta do que nós temos registrado. O que eu vou lhe falar aqui, você não vai encontrar em material algum. Você pode até pesquisar aí no Google, você não vai achar. Você pode questionar, você fez a pesquisa no Google? Não fiz. Não faço. Tenho material suficiente aqui para eu tirar minhas próprias decisões, formar minha própria opinião. Tenho material suficiente aqui de primeira qualidade. Então, isto eu estou dizendo aqui neste vídeo de primeira mão, que o próximo, para os judeus, não são seus irmãos, muito menos seus compatriotas. Eu estou dizendo isso aqui, afirmando com todas as palavras. E respaldado nas Escrituras Sagradas. Eu vou lhe mostrar isto agora. Se você conseguiu ficar comigo até aqui, certamente eu creio que você vai ter curiosidade para saber do que se trata. Ou o pensamento que eu vou produzir aqui, de repente você tem a conclusão de que eu esteja inserindo uma heresia, porque o novo é problemático, o novo é estranho. Não estou lhe dizendo coisa nova não, senhor.
Não estou mostrando para você coisa nova. Não estou inserindo doutrina nova. Estou lhe mostrando a Bíblia, eu vou lhe mostrar a Bíblia. O texto que está aqui na tela não são os contos de Nárnia, não é o pensamento de Calvino, e muito menos o pensamento dos arminianos, com todo o respeito a eles. Mas não é, estou lhe mostrando Bíblia. Se você não gosta da forma que ela está sendo inserida, ou produzida, ou apresentada, sinto muito, problema seu. E o texto para ilustrar o que Jesus está dizendo aqui no capítulo de número 43, na terceira parte do texto, que é amarás o teu próximo, o texto usado para explicar sobre o próximo, este próximo está no nosso texto áureo, que é Levítico, capítulo de número 19, versículo 18. Acompanhe comigo. Poderia abrir as escrituras, mas ela está bem facinho aqui, fica melhor de a gente acompanhar. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso aqui é o Senhor que está ditando para Moisés. E na continuação de observar o mesmo texto, nós vemos aqui de primeira mão que seus nacionais não eram seus próximos. O texto está desenhando aqui. O texto está desenhando. Não sou eu que estou desenhando isto aqui. É o texto. E este texto, ele sofre uma transformação contínua ou progressiva. Este entendimento, ele vai se modificar ao longo do tempo. Mas neste momento em que Deus está entregando isso de primeira mão para Moisés, o Senhor Deus, Jeová, está dizendo para Moisés que o seu povo não é o seu próximo. E mais na frente ele desenha o próximo. A questão, quem são ou quem eram estes próximos? Você não sabe, não é? Mas este é o texto usado para descrever e usado por todos os comentários ou comentaristas para dizer que os compatriotas dos judeus eram seus próximos, mas não eram. Eles não conseguiram dizer quem eram o próximo, referente a este texto. Não eram seus pares. Quando o judeu se refere a outro judeu, chama de meu irmão, não meu próximo. Meu irmão. E quando o ancião se direciona para seus pares, ele os chama de meu povo, segundo o que está escrito aqui. Assim como o Senhor pintou, desenhou isto para Moisés. Diz, Moisés, o teu povo, os filhos do teu povo. Você consegue ouvir isto agora, eu falando insistentemente, que os nacionalistas, que os seus nacionais, os seus pares, não eram os seus próximos. Então, quem eram estes próximos? Eu vou lhe mostrar que a existência deste próximo sofre, com o passar dos anos, uma mudança progressiva. E esta mudança, quando ela aconteceu, estes que aqui eram próximos, era o próximo, eles se transformariam em seus inimigos. Você não tem isto, você não vai conseguir encontrar isto em rodapé nenhum, em material nenhum. E qual é a minha fonte? A própria Bíblia que me revela isto. Não pense que eu estou falando aqui coisa por coisa. Do versículo de número 38 ao versículo de número 42. Já estou lhe devendo o objetivo desta parte. Agora, antes que eu lhe revele quem são este próximo, ou estes próximos, que está sendo referenciado em Levítico, capítulo de número 19, versículo 18, eu preciso lhe mostrar uma outra coisa. Antes que eu lhe revele quem são estes. Não pense que estou perdido. Não estou.
já estou lhe devendo o objetivo dessa primeira parte, que é o objetivo da mensagem de Cristo nessa primeira parte do texto que nós lemos bem lá atrás, que é do versículo 38 ao versículo de número 42. Agora, a segunda dívida é lhe mostrar quem são estes próximos, porque é necessário lhe mostrar alguma coisa que o nosso escritor nos mostrou dentro da nossa lição, que corresponde a exatamente o que nós estamos discutindo aqui. O que nós estamos discutindo? Estamos discutindo o versículo de número 43 do texto do capítulo de número 5. Este é o texto que está em discussão neste momento. A situação nos obriga a entrarmos dentro do conteúdo da lição, até porque você já observou este conteúdo com os seus iguais na sala presencial. Mas é necessário a gente adentrarmos para poder vermos alguma coisa. E já que estamos aqui na parte interna da lição, não sei se você passou isso para os seus alunos, mas aqui de imediato aqui nós já vemos uma incoerência. Aonde está a incoerência? Embora que o texto fale do mesmo assunto correspondente, mas Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo 21, ele não se aplica a esta situação. Qual a situação? O castigo dado ao culpado. Porque o texto de Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo 21, se aplica ao juiz. O mesmo texto usado nesta situação está corretíssimo. Aqui o texto se aplica cabalmente. Você leu este texto na sua casa? Você conferiu todos eles sem partidarismo? Ou você só pegou a lição e passou o que os seus olhos conseguem ver? Por que eu sei disso? Porque olhando para o próprio texto, a partir do versículo de número 18, nós temos o contexto. Que estava acontecendo uma determinada situação e aqui os juízes foram parabenizados pelo serviço. O que foi que eles fizeram? Uma situação que estava acontecendo de blasfêmia no meio do povo de Israel. Os juízes pegaram esses sem saber o que fazer e detiveram os suspeitos de blasfêmia. Mesmo com provas, mas eles não sabiam o que deveria ser feito. E ficaram detidos esperando Deus falar uma resposta do Senhor sobre aquela situação. E aqui no versículo de número 18, é o próprio Deus que está elogiando a atitude dos juízes sobre esta questão. E no versículo de número 19, ele começa a dar instruções o que deveria ser feito, porque naquele momento eles não saberiam o que deveria ser feito. A partir de agora, o Senhor estava instruindo o que deveria ser feito quando este tipo de situação viesse a acontecer novamente. E em seguida, o Senhor põe uma justificativa o porquê que teria que ser assim, que teria que ser executado como ele estava dizendo. Está no versículo de número 20. Qual era o motivo? Para que os que desejassem fazer tal coisa temessem, porque se fizessem, teria tratado, aí está a sentença no versículo 21. E observe que antes da sentença, que está em vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, tem a descrição anterior. O teu olho não perdoará. Ele está falando aqui para Moisés sobre a imparcialidade. Aqui nós temos um exemplo típico de imparcialidade. Não importava quem fosse, ele teria que executar segundo as ordenanças que estavam sendo lhe entregues. Esse era o regimento que deveria ser obedecido a partir daquele momento, se viesse a acontecer outros casos em Jerusalém. Então este era o procedimento que deveria ser feito a partir daquele momento. Então aqui nessa parte do primeiro ponto, este texto ele não compete, não corresponde a este compêndio de informações, mas já neste é louvável.
Por que eu estou trazendo estas coisas? Para lhe mostrar duas situações apresentadas pelo comentarista. A primeira está ainda aqui na primeira epígrafe do primeiro ponto, no parágrafo que estou agora selecionando. Não há nesta lei qualquer incentivo à vingança pessoal. O comentarista está dizendo que não há nesta lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Mas ele esqueceu de citar, que na verdade deveria ter colocado aqui nesse compêndio de referência, Deuteronômio capítulo de número 19, versículo 11 e versículo de número 12. Vou ler para você, não vou pôr na tela. Se você tiver curiosidade de ver, pega a sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Vou repetir novamente. Deuteronômio capítulo 19, versículo 11 e versículo de número 12. O que esta referência nos desenha é a existência das cidades refúgio e seus objetivos, ou o propósito pelas quais elas existiam neste período. Era comum da época alguém que praticasse um assassinato tentar se refugiar nestas cidades, porque este era o seu propósito. Mas quando estes que matavam intencionalmente, os anciões que eram responsáveis pela administração do sistema das cidades refúgios, eles sabiam de alguma forma quem entrava e quem saía destas cidades. E quando uma situação semelhante a esta acontecia, chegava ao conhecimento destes, estes de imediato faziam um pré-julgamento da situação, e quando contestava que o que estava querendo abrigo tinha matado o seu irmão intencionalmente, estes anciões pegavam estes camaradas, tiravam para fora da cidade e entregavam na mão do vingador. Imagine a crueldade. Então, o comentarista esqueceu de botar esta referência no seu comentário, já que em momento algum ela incentiva a vingança pessoal. E isto aqui é norma. Isso aqui foi ditado para Moisés, e Moisés transferiu para as respectivas tribos, que era a tribo de Levi, responsável para administrar o ensinamento e aplicação da lei. A outra situação era quando alguém acidentalmente matava alguém sem intenção, e estes procuravam abrigo nessa cidade e tinham, e eram guardados pela vida do ancião. Ou seja, eles tinham a garantia de que o vingador não teria ou não tomaria sua vida enquanto o vigilante ou o ancião existisse. Então, esse era o princípio das cidades refúgio. Mas é cruel quando se ouve. Imagine o desespero da outra parte lá que provocou o assassinato, sendo arrastado de cidade para fora e sendo entregue nas mãos do vingador, a sangue frio. Mas o comentarista está dizendo que na lei não existe nenhum incentivo à vingança pessoal. Esta é a primeira coisa que eu quero lhe mostrar. A segunda, estar ainda na primeira epígrafe do primeiro ponto, a última partezinha aqui da epígrafe, já introduzindo a segunda epígrafe. Quando ele faz a exposição de que a Bíblia terminantemente proíbe a vingança pessoal, usando os textos de Levíticos 19 e 18, Provérbios 20, 22, 24 e 29, aonde a base da legalidade da vingança é do próprio Deus, ele esquece de mencionar, ou deveria ter mencionado, que anteriormente ele desenhou que a vingança tem base legal na Torá. Então ele deveria ter botado aqui alguma observação sobre este assunto, porque nós acabamos de lhe mostrar, ele acabou de pintar isto anteriormente, e até parece uma contradição do escritor, ou ele está querendo dizer alguma coisa. Então por que não foi pintado aqui, não foi desenhado?
Porque a Bíblia, segundo os princípios da Torá, a vingança, lá dentro da Torá, ela tem princípio legal. Ainda que, em Levítico 19:18, o Senhor está dizendo, não te vingarás. E ele use ainda o Provérbios capítulo 20 e 22, o conselho é esperar pelo Senhor e guardar o seu livramento, e usando ainda, mesmo que não esteja neste compêndio, mas ela está aqui neste, que é Deuteronômio capítulo de número 32 e 35, aonde Deus determina que a vingança é dele e a recompensa. E com isto eu esperava que o escritor desenvolvesse alguma coisa sobre a terceira parte do versículo em discussão, que é o 43 do texto da leitura em classe. E ele não desenvolveu. É por isso que eu não lhe apresentei o próximo. Estou lhe devendo o próximo, estou lhe devendo o entendimento, o objetivo da mensagem que está sendo analisada no texto que foi desenvolvido nesta manhã. Não estou perdido. E como ele não fez, não sei se por ele ou pela editoria da CPAD, foi colocado este auxílio bibliológico. É onde descreve alguma coisa sobre o que nós estamos discutindo. E é aqui, aproveitando este gancho, que nós vamos nos direcionar para o entendimento da minha dívida. Para que você fique informado, a base do auxílio bibliológico é o comentário bíblico Bacon. Daí o comentário que é tirado desta porção. E vamos para a questão, que é o versículo de número 43. Observe que no início do auxílio, nós temos o versículo 43, fundido com Levítico 19, versículo 18. Quando o comentarista continua com a sua nota, proferindo as seguintes palavras, ele inseriu um acréscimo feito pelos mestres judeus. Eu faço logo de imediato uma pergunta. O Senhor Jesus de fato sabia o que estava falando? Essa é a pergunta que eu faço, ou que eu fiz quando eu li isso aqui. Quando eu fiz esse questionamento no finalzinho do parágrafo, aí eu encontro essa outra exposição. Eles quiseram inferir o que Deus nunca disse: odiarás o teu inimigo. Então o comentarista está pintando aqui um erro pela primeira vez cometida por Cristo. Olha aqui, subjetivamente, entre as trelinhas. Ele está dizendo isto. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que Cristo fez uso de qual parte? Da segunda parte desenhada por ele aqui, que por nós é a terceira, do versículo de número 43. Aborrecerás o teu inimigo. Cristo fez uso de um acréscimo feito pelos escribas e aplicado pelos fariseus, de uma coisa que nunca aconteceu. Aqui agora, você consegue ver? De uma coisa que nunca aconteceu. É verdade que esta expressão, assim como Cristo desenhou no versículo de número 43, não se encontra em nenhum lugar das Escrituras Sagradas. Não desta forma. Porque aqui nós temos uma forma reduzida e muito bem elaborada. Mas o nosso comentarista não teve um ponto em particular sobre este assunto. Quando este auxílio é apresentado, então eu compreendo que o comentarista concorda impiamente sobre esta questão, que ela é assim. E agora você vai entender por que nós adentramos dentro do conteúdo da nossa lição, para lhe mostrar exatamente isto aqui, aonde corresponde a minha segunda dívida com vocês, que é a questão do próximo. Aqui na continuação do texto, no mesmo parágrafo, nós temos a compreensão pessoal do escritor e a sua interpretação, a base é Levítico, capítulo de número 19, versículo 18. O que ele concluiu? O que você ensinou para os seus alunos, para os seus pares. Da mesma forma, eu fiz.
E não poderia ter feito diferente. Mas agora eu estou fazendo, estou lhe mostrando o que eu penso sobre o assunto, para lhe dizer que tanto o comentarista, neste comentário, como em todos os outros, também vão para a mesma linha, estão equivocados. Equivocados no quê? Que o seu próximo seria os seus compatriotas, como está desenhado aqui neste auxílio bibliológico. Este é o pensamento comum sobre a base de Levítico, capítulo de número 19, versículo 18. Qual é o entendimento aqui? Que o próximo se referia àqueles do próprio país, nação ou religião. E não é. Nenhum dos comentários bíblicos existentes nos revela especificamente quem são este próximo. O versículo de número 43 está desenhando. Também não nos desenha especificamente a segunda parte. Quem são estes inimigos? Literalmente. Estive observando em alguns dos meus materiais, exclusivamente comentários. Inclusive eu tenho este aqui, que é a aplicação pessoal, que segue a mesma linha do dicionário Bacon, mas no desenvolvimento do assunto em questão, ele nos dá uma arranhadinha em quem são estes inimigos, mas não afirma categoricamente, de maneira nenhuma. Eles não afirmam, não conseguem afirmar. Já em um outro dicionário, este eu não vou lhe mostrar. Neste outro ele já é mais ousado, nos dando nomes para a gente ter o norte, bem ousado, diferente dos outros. Aqui ele apresenta e pinta estes inimigos da segunda parte do texto, segundo o comentário. E neste outro ele já é mais ousado, apresentando nomes, ou pelo menos nos dando um norte de quem seriam estes inimigos citados por Cristo, na terceira parte do versículo 43. Aqui, segundo este dicionário, estes inimigos seria todos os gentios, e estes seriam odiados por eles. Essa aqui é a primeira base deste comentário. Enfim, todos vão para uma mesma linha. Ninguém consegue dar-nos uma informação precisa sobre o assunto do versículo 43. Parece uma incógnita, um negócio impenetrável. Mas não é. Não posso acreditar que você ficou conosco até agora sem se inscrever no canal. Se inscreva no canal, comente aí nos comentários, dê a sua opinião sobre o que nós estamos discutindo. Compartilhe com seus amigos se você acha que este material tem alguma serventia ou poderá ter para alguém. Faça isso. Fortaleça este canal, abençoe este projeto em nome de Jesus Cristo. E em retribuição estaremos dispensando bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Então Cristo sabia o que estava fazendo ou falando? Claro que sim. Cirurgicamente. E outra, ele não está falando de uma coisa inexistente, como apresentou o dicionário Bacon. Ele está falando de uma coisa verídica. E tem direção certa, tem alvo certo. E quando eu lhe der este texto, eu vou lhe mostrar de imediato quem são o próximo do versículo 43 e quem são os inimigos da terceira parte desenhada por nós, do mesmo texto. Então, quando eu lhe mostrar o texto, de imediato, instantâneo, você vai localizar, você vai poder ver o próximo que Cristo está se referindo e o inimigo odiado neste contexto. E Cristo está tratando isto com os seus apóstolos, porque estas coisas é uma realidade na vida deles. Porque eles cresceram nesta cultura, cresceram com este entendimento, e agora eles precisavam mudar. Essa aqui já é a primeira fase
da mensagem do que Cristo quer dizer. A minha primeira dívida. Olhando para o texto, versículo de número 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Você está achando cansativo tudo isso aqui por não lidar assim de imediato, de bandeja? Não é assim não. Tu levou tempo para descobrir. Então eu exijo o mínimo também de você, que você gaste um pouco do seu tempo para ter uma compreensão das Escrituras. Então quando eu leio Mateus 5, versículo 43, e ouvindo Cristo falar estas palavras cirurgicamente, eu não atribuo este texto a Levítico capítulo de número 18, versículo 19, ou capítulo 19, versículo 18. Não atribuo, porque este texto não corresponde a este. Quem diria que você ouviria um negócio desse de um ninguém? Porque todos os comentários, todos os escritos, todas as fontes de informações que existem só apontam este capítulo, ou este versículo, este texto, para Levítico 19, 18. E quando este texto é aplicado a este, fundido a este, nós temos uma interpretação prematura. Inclusive, a que foi feita e produzida e registrada, documentada, eternizada no dicionário, no comentário Bacon. E aonde é que está este texto? Qual o texto que nós aplicaríamos sobre o que Cristo está aplicando aqui aos seus discípulos cirurgicamente? Ele sabe exatamente do que está sendo tratado aqui. Ele sabe exatamente o que quer dizer cada parte da sua fala. A legalidade, a estrutura, a parte sólida, os fundamentos da sua fala. É por isso que eu tenho a convicção de Cristo tem este texto em mente, porque é o que corresponde ao seu pensamento. Deuteronômio capítulo de número 23. Vamos observar a partir do versículo de número 5. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem, em todos os dias, para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o exipício, pois é estrangeiro, postes na sua terra. Conseguiu ver alguma coisa? Você conseguiu ver alguma coisa aqui? Não conseguiu, não é? Pois tá, agora eu vou pegar na sua mão. Ok? Quando o Senhor diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aonde é que estes estão neste texto? Estão a partir do versículo de número 6. Versículo de número 6. Quem estão neste versículo? A segunda ou a terceira parte desenhada por nós do texto de 43, do capítulo 5 de Mateus. A parte de odiar os seus inimigos. Ah, mas eu não estou vendo ninguém neste texto. Em outra tradução, nós vamos ver os seus nomes aparecendo aqui, nos desenhando quem são estes inimigos. Vou ler aqui para você em outra tradução. Enquanto vocês viverem, e olha que isto aqui é Deus falando para Moisés. Moisés repetindo as instruções para o povo de Israel. Aqui é uma instrução direta. Não é uma tradução produzida, não é uma interpretação. Aqui é uma lei, é uma ordenança do próprio Deus, Jeová, para Moisés e o povo. Enquanto vocês viverem, nunca pensem em ajudar. Quem são os inimigos? Os amonitas e os moabitas. E muito além, nem produzam ou nem tentam produzir meios
para ter paz ou bem-estar com eles. Ah, você está se equivocando, a tua tradução é ruim, está no mesmo texto, versículo de número 2 e número 3. Olha só o que o Senhor está tratando aqui com Moisés. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Bastardo. Você sabe o que é ser o bastardo? Filho de outro povo. Filho com outra. Aí no versículo 3 nos desenha: nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Agora você lê a última parte do versículo 43, onde Cristo o expõe em odiar o seu inimigo ou aborrecê-lo. Olha a base legal. Deuteronômio, capítulo de número 23 e versículos correspondentes. Aqui já estou lhe pintando quem é o inimigo, de quem Cristo está tratando. Estes camaradas eram inimigos de Israel eternamente. E o pivô disso tudo foi Balaão. Aí os comentaristas vêm fazer suas exposições, dizer que Cristo não tem base legal para fazer uso da segunda parte do texto. Aqui está. Foi desenhado pelo próprio Deus. Isso aqui é ordenado pelo próprio Deus aos filhos de Israel. Agora eu vou lhe mostrar dentro do texto quem é o próximo. Está aqui também, está aqui no versículo de número 7. Vou deixar você ler aí e identificar quem são os próximos citados por Cristo, lá no versículo de número 43. Não são os seus pares, não são os seus nacionalistas, não são os seus nacionais, não são os da própria nação, da própria religião, da própria tribo, não. Os seus próximos, ou os seus próximos, era estes aqui. Vou ler para você. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão. O abomeu. Você sabe quem é, né? Nem abominarás o exipício, pois estrangeiro fostes na sua terra. Pois são estes que Cristo está mencionando lá no versículo 43, que era ensinado: amarás o teu próximo. E o próximo deles eram estes aqui, os edomitas e os exipícios. E por eles interpretarem que estes, assim como o edomeu, como o exipício, o Senhor tinha dado instruções para eles não abominar eles, amaldiçoar eles, de maneira nenhuma, mas amá-los. E o que eles interpretaram? Com isto, já que Deus é favorável, nós não abrimos mão destes povos, em uma projeção progressiva, algo histórico e fenomenal aconteceu. O leque dos inimigos da segunda parte de Cristo se ampliou. Por que se ampliou? Porque aqui eles não poderiam abominá-los, mas não poderiam unir-se matrimonialmente com eles, especialmente com os exipícios. E isto mudou. Eles começaram a criar laços matrimoniais entre si. E o leque dos inimigos, citados lá no versículo de número 2 e versículo de número 3, eles se estenderam dentro de Israel. E quem nos revela isto é os fatos registrados em Esdras. Vamos para lá. Onde os príncipes e os magistrados do seu país foram os primeiros a praticarem isto. Versículo de número 1 e versículo de número 2.
nós estamos estendendo aqui o leque dos inimigos de Israel. Aqui no tempo de Esdras, já tempos depois de Deuteronômio. Acabada, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos desta terra, ou destas terras, seguindo as abominações dos... Aí aqui está o leque dos inimigos, que agora são, além dos amonitas e moabitas, agora nós temos cananeus, os heteus, os perizeus, jebuseus, amonitas, moabitas. Novamente aqui repetindo os dois. Então aqui nós temos a extensão do leque dos inimigos de Israel. Você observa no texto que os amonitas e os moabitas estão aqui, mas além destes, agora são incluídos os cananeus, os heteus, os perizeus, os jebuseus e agora os próprios egípcios e os amoreus. Por que eles se tornaram inimigos de Israel? Porque tomaram suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Tenho que falar aqui para vocês bem compassadamente, para que vocês possam entender. Você observou no texto de Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo de número 7, onde eles não poderiam amaldiçoar ou se desfazer dos edomitas e dos egípcios? Mas a condição era que eles não pudessem se misturar. E aqui isto aconteceu. Eles se misturaram. E agora são inimigos ferrenhos de Israel. E é o que Cristo está tratando em Mateus capítulo 5, versículo de número 43. E com isto agora você tem a informação de quem são estes inimigos e de quem é o próximo dos filhos de Israel. Os egípcios se tornaram inimigos. E os candidatos para o próximo do versículo de número 43 são as gerações dos edomitas. Estes são os próximos de Israel. O Egito, no entanto, se tornou inimigo pela miscigenação matrimonial. 43, agora você pode botar na sua anotação, se você tiver desejo ou interesse para se aprofundar no assunto, Deuteronômio capítulo de número 23, versículos 6 e 7, ou nós podemos botar do versículo de número 2 ao versículo de número 7, para criar contexto. E Esdras, capítulo de número 9, versículo 1 e o versículo de número 2. É exatamente o que corresponde o que Cristo está dizendo aqui no versículo de número 43. Aonde nós temos a exposição do próximo e do inimigo. Agora vou concluir de pagar a minha dívida com vocês. Já lhe mostrei o próximo, já lhe mostrei o inimigo do versículo 43. Agora vou lhe mostrar a mensagem de Cristo para os seus apóstolos. Olhando para o texto, diante de tudo que você já me ouviu aqui neste vídeo, os textos apresentados, contextos, situações que existiram na história de Israel, ditadas pelo próprio Deus Jeová, Cristo se apresenta agora para os seus apóstolos que nasceram, se criaram e foram educados com a base ou na base da Torá e do Antigo Testamento. Estes inimigos eram inimigos destes homens. Você consegue sentir a revelação
do poder da palavra de Cristo para os apóstolos? A mudança radical que estes homens precisavam fazer agora? Esses homens, esses inimigos citados em Deuteronômio e em Esdras, textos respectivos já citados, causavam náuseas em seus estômagos. E o desejo de vingança era tremenda. E não era só o desejo de vingança que estava no coração destes homens. Existia o pior do que estes, que é o de desprezo. E o maior exemplo que podemos extrair das Escrituras do desprezo destes homens por outros povos está na parábola do bom samaritano. Dá uma passadinha lá e confira o desprezo dos judeus para os outros povos. E este sentimento está no coração, impregnado na gênesis dos apóstolos. É aqui, ó. Você imagina, olhando para o texto, o poder da palavra em ouvir de Cristo para eles diretamente, quando ele diz: não vos vingais. E quando estes levassem eles a tribunais, e quando fosse exigido que ele lhe pagasse, lhe desse a capa também, quem é que teria alguma coisa contra eles? O povo que odiava, que era odiado por eles, por serem desprezados, por serem maltratados, por serem discriminados, tinham motivos suficientes para criar uma situação ou levá-los a tribunais. E eles precisavam mudar isto agora, porque agora, como embaixadores de Cristo e do seu reino, eles precisavam entrar em todas as circunstâncias, em todas as circunvizinhanças, em todas as regiões, sem nenhum impedimento, sem nenhuma espécie de discriminação. Eles tinham que deixar tudo isso naquele monte. E olha que eles tiveram trabalho para aceitar este ensinamento. Pôr em prática. O que é que Cristo estava dizendo para eles? Primeiro, ele estava dizendo para abrirem mão dos processos judiciais, para eles não entrarem na justiça. Segundo, ele estava dizendo diretamente: abrir mão do olho por olho, dente por dente. Se eles fossem feridos na face, teriam que virar a outra. Ah, mas isso é difícil demais de compreender, de virar a outra. É um sentido figurativo? Para você entender melhor esta expressão, você vai para Isaías, capítulo de número 50, versículo de número 6. Quando Isaías profetizou sobre o servo sofredor, o que ele faria, o que é que está desenhado lá? Que quando feriram ele na face, ele deu as costas, significando que seguiu em frente e não revidou. Era isto que os apóstolos, a partir daquele momento, teriam que fazer. E quando fossem, terceiro, quando fossem levados a tribunais, não recorrer, mas que se sujeitasse à carga imposta pelo juiz. E quando fossem obrigados a caminhar uma milha, caminhasse mais outra. E quando alguém lhe pedisse emprestado, que ele não se esquivasse com ignorância, com imparcialidade, com indiferença, com discriminação. Essa era a mensagem que Cristo estava passando para eles. Dito estas coisas, Cristo insere o versículo de número 43, que para nós é versículo, é texto. Aquilo que eles aprenderam durante a vida toda, que foi ensinado para eles, e eles cresceram como base no meio do seu povo. Agora Cristo pega eles e dá um 360 na cabeça deles, dizendo: eu, porém, vos digo, versículo 44, amai os vossos inimigos. Quem são os inimigos? Lhe mostrei o leque dos inimigos de Israel, seus inimigos por natureza. Não era sugestão, não se unia, não dava para conviver juntos. Eles obedeciam o mandado, uma ordem do seu Deus, do Senhor Jeová.
E eles não pecavam com isto, porque era uma ordenança de Deus para eles. E agora Cristo está mudando a cabeça deles. Imagine o cenário, nessa situação lá, a cara desses camaradas recebendo essa mensagem. E ainda continue: bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eles tinham que se sujeitar agora a estes camaradas que eles rejeitaram por toda a sua vida. Tinham que romper os laços, tinham que romper a bolha. Eles tinham que tratá-los como iguais agora, pelo poder do Evangelho. E agora, como é que esses homens se comportariam com este ensinamento? Porque o primeiro foi dado pelo próprio Deus. O Senhor Jesus continua com seu texto no versículo 45, para que sejais filho do Pai, que estás nos céus. E quem é este Pai? É o mesmo que faz os seus sols que se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E ele fecha o texto, ou pelo menos a parte desta sua fala, deste seu ensinamento, no versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Então significa dizer que o primeiro ensinamento a respeito dos seus inimigos, o próprio Deus agora está mudando o cenário do primeiro ensinamento. Deus está mudando na pessoa do seu filho aquilo que de outrora foi ortogados para que eles fizessem. Agora está sendo instruído que eles façam diferente. É isto que o texto está desenhando. É isto que o texto está dizendo. Se você não tiver o complemento correto, os textos corretos, você não consegue chegar a este entendimento. Imagine a situação destes homens que já são senhores, não são jovens, não são crianças. Criança, você começa a ensinar uma coisa e logo ela pega. Agora imagine para você implantar uma coisa dessa na cabeça de gente velha, e principalmente duro. Já lhe disse aqui anteriormente, no começo do vídeo, em algum lugar do vídeo, que Pedrão teve dificuldade para entender este ensinamento, de que o evangelho era para todos. Ele, por um fio, não monopolizou o cristianismo somente para os judeus. Teve dificuldade para abrir o leque sobre este entendimento. E o próprio Pedro foi pauta de muitas discussões, inclusive com Paulo, sobre esta questão do patriotismo. Se Jesus tratou os seus apóstolos desta forma radicalmente, por que você não trata da mesma forma? O que te impede de tratar diretamente com os teus obreiros? Isso não é palavra para ti. Eu sou obrigado a falar. Porque os do primeiro escalão, o seu primeiro escalão, não tem coragem de lhe abrir os olhos do que está acontecendo. O poder de corrigi-lo, de corrigir a classe de obreiros, é seu, é sua. Este poder legal é seu. Corrigir no quê? No que chega aos teus ouvidos. É nisso que deve ser corrigido. Os homens que levam o nome do seu pastor na frente estão com práticas ainda de infância, estão praticando coisas que não deveriam praticar mais. Estão se comportando como não deveriam se comportar mais. Estão sendo objetos de discussão, de escândalos. Se você tem alguma acusação, que lance. Meu irmão, você está vendo, você está sentindo no seu ministério. A responsabilidade de tratar isto é sua. Veja o que Cristo está tratando aqui, está tratando diretamente para os apóstolos. E aqui os apóstolos ainda não tiveram nenhum contato com a multidão. Só mais na frente que Cristo vai enviá-los. Em 2 textos.
Mas antes de fazer, eles tiveram que passar primeiro por este crivo. Eles não têm opção, não tem como recuar. Eles aceitaram a imposição de suas mãos para apresentá-los como obreiro. E agora eles vão ter que ouvir como obreiros. Ou você não consegue entender por que a nave da congregação se comporta quando eles assumem a posição para dar uma palavra? Silêncio absoluto, ou o sussurro entre os bancos, porque a sua vida preguiça está saltando aos olhos e precisam ser corrigidos. E o único que tem poder para fazer isto são os seus pastores, são aqueles que estão sobre as suas vidas. Os pastores não correspondem ao cargo. Sim, nós temos uma convenção onde eles respondem. Os pastores são responsabilidades da convenção. Os obreiros é sua. É preciso tratar. Porque já em outros vídeos já lhe disse que nós temos um povo que está doente, que está enfermo. Estão cheios de moralistas, dando ou implantando regras e situações, exigindo tanto quando suas vidas são observadas. Meu irmão, santo Deus, misericórdia. Então é isto. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, em nome de Jesus, que esta palavra ela consiga chegar até você, e se chegando, em nome de Jesus Cristo, que somente possa brilhar, que as centelhas do seu entendimento possa fluir no poder do Espírito Santo para seu crescimento em conhecimento, em graça, para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.